Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui e que o Senhor Deus possa te abençoar nesses poucos momentos que teremos aqui de meditação e incentivo para que você ouça a voz de Deus, que é a voz do sétimo anjo, ou vice-versa, a voz do sétimo anjo, que é a voz de Deus. Nós temos aqui uma escritura muito própria para este momento, na carta de 1 João, capítulo 4, verso 1. Está escrito assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu quero repetir esta escritura. Preste bem atenção. Se você tem a sua Bíblia, dá uma pausa e acompanhe comigo. Veja bem, 1 João 4, verso 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amados, eu estava meditando, procurando saber o significado da palavra ismo. A gente vê em várias mensagens do profeta ele falando ismo, ismo, ismo. E há muito tempo eu venho ouvindo as pessoas dizerem assim: fulano saiu, foi pro ismo. Ciclano saiu, foi pro ismo. E, na verdade, ninguém sabe o que é ismo. Você sabe o que é ismo? Se você sabe, você vai conferir agora. Veja bem, ismo, eu estava olhando, quer dizer ciência, doutrina, conjunto de ideias, predisposição ou propensão, geralmente usado no plural e com significado pejorativo. Isto vai para política, religião e outras coisas mais. Sufixo, o ismo é um sufixo que exprime uma ideia. Ou seja, o cristianismo, depois que Cristo veio, então aí saiu o cristianismo falando, ali era um ismo, o cristianismo, falando sobre Cristo, tendo suas ideias. Teve aquela conversão de Constantino, que foi uma grande farsa. Muita gente pensa que Constantino é um cristão, mas ali estava um Constantino, um cristianismo, um ismo. Porém, você pode ver, foram poucos que ficaram com o que Jesus disse. Apenas 11. 11 a ponto de Pedro dizer assim para ele: para quem iremos nós? Quando ele disse: quem não comer a minha carne, beber o meu sangue, os 70 deixaram ele. Veja, a congregação de 5.000 que estava ali para simplesmente alimentar, comer, atrás de pão e peixe, deixou ele, aquela grande congregação, porque ele não deu explicação. Não era o momento daquela explicação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, ismo é um conjunto de ideias. Veja bem, conjunto de ideias. Resumindo, o ismo é tudo aquilo que sai do original e vai montando as suas congregações no sentido religioso. Agora, eu te quero fazer uma pergunta no final disto aqui. Veja bem, qual é o original? Porque Deus desde o princípio, desde Adão, ele sempre trabalhou com um ministério mundial. Ali era só o mundo estava ali. O mundo estava ali no princípio, o mundo de pessoas. Ali era o mundial da coisa, só tinham eles. Nos dias de Noé,
Deus trabalhou apenas com Noé. Deus deu a medida para Noé, Deus deu a medida da arca. Se alguém pensasse assim, vou fazer uma arca à parte para mim, vou fazer um barquinho para me salvar, não serviria. Ou era com Noé, ou não era com Noé. Não existia e não existe meio termo, meus irmãos. Então, por isso, essa escritura é muito própria para isso. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora, veja bem, ismo, se é algo que sai do original, Deus tem o seu ministério, o ministério de Jesus Cristo, ele é um ministério mundial. E eu quero deixar aqui com vocês mais uma vez a mensagem testemunho no parágrafo 19. No parágrafo 19, a mensagem testemunho, o profeta, ele diz aqui assim, olha, o ministério de fitas é uma coisa mundial em todo lugar. Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias, onde ela tem que ser traduzida. E na Alemanha e assim por diante, eles têm fitas que levam para suas congregações e centenas de pessoas e colocam pequenas coisas em seus ouvidos e tocam uma fita e enquanto eu estou falando, o ministro fica ali fazendo as mesmas expressões e em outras línguas e trazendo isso diante de centenas e centenas estão sendo salvas. Melhor, e centenas estão sendo salvos e curados apenas através das fitas que vão para o outro lado do mundo e chegou até nós, graças a Deus, todas em inglês, mas sendo traduzidas em muitas línguas diversas. Em tribos ao redor do mundo, recebemos notícias dele através do correio. Agora veja bem, o ministério de Deus é um ministério mundial e Deus tem posto este ministério nas mãos do filho do profeta de Deus, o irmão José Brana. Nós vamos ter uma série de estudos aqui com vocês. Gostaríamos de convidar a você a nos acompanhar. Daqui uns dias estaremos fazendo esta série, mostrando acerca de José ser profeta, tudo isso dentro da mensagem, e José tomando posse por Deus deste ministério das fitas. O próprio Deus falando através do profeta. Olha, o irmão Brana já tinha Billy Paul. Ele não pediu José para Deus, foi Deus que prometeu José, foi Deus que deu o nome a José, de José, ao filho do profeta, o José. Foi Deus que deu o nome para ele, você o chamará de José. Você vai colocar o nome dele de José. Veio uma filha, e disseram, criticaram, é Josefina. Ele disse, não. Podem vir quantas meninas for, mas Deus disse que José viria, José vai vir. E José veio. E José, irmãos, veja bem, José é a perfeição. É a perfeição. Deus colocou esta mensagem nas mãos dele para ele distribuir. Ele não tem essa vaidade de sair aí tentando interpretar, tentando pregar, muito embora ele seja um profeta. Não um profeta revelador da palavra, como ele mesmo disse. Eu não sou um profeta revelador da palavra, mas ele é um profeta. Então nós vamos ter esta série de estudos, mas eu gostaria de deixar aqui, isto aqui é apenas uma palavra de incentivo para que você ouça esta voz. Ela cura, ela liberta, nós vimos aqui, olha, pessoas estão sendo salvos, centenas estão sendo salvos, centenas estão sendo curados, apenas ouvindo esta voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz
disse Jesus, e me seguem. Agora, eu queria deixar aqui para vocês uma mensagem com o título Ouça Sua Voz. Pregada pelo profeta de Deus para esta era no dia 5 de outubro de 1958. Ele diz assim: nas reuniões, nos lugares onde o Espírito Santo vem, você ouve uma voz humana mudada. E não sabendo dificilmente ABC, quem era esse homem que não sabia, que dificilmente sabia o ABC? É o parágrafo 128 da mensagem Ouça Sua Voz, no inglês que eu estou olhando. Nas reuniões, nos lugares onde o Espírito Santo vem, você ouve uma voz humana mudada e não sabendo dificilmente ABC, mas Cristo pode tomar essa voz e falar os mistérios do Deus Todo-Poderoso. Deveria mudar todo homem e mulher que está na presença dele. Eu ouvi uma voz, ele disse. Oh, nós estamos tão adormecidos, espero que não. Terá que ser mais claro que isso. Mas nós dormimos tanto em nossas igrejas, em nossa teologia, em nosso pensamento e em nossos modos de vida, até que deixamos de ouvir aquela voz quando fala. Meus irmãos, há somente um ministério de Deus na terra, e este é o ministério das fitas. A igreja de fitas, você sabe onde é esta igreja de fitas? É você, é os chamados para fora, é a igreja, é o indivíduo. O indivíduo, os chamados para fora, a igreja de fitas. A igreja de fitas é aquela que ouve a voz do sétimo anjo. Então, amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Agora eu te pergunto, se você não está neste ministério de fitas, eu faço esta pergunta: em qual ismo você está? Deus te abençoe e revele no seu coração estas grandezas e tome posse dessas fitas e ouça a voz do sétimo anjo no seu lar, no seu trabalho, na igreja. Seja abençoado, seja curado para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. E não esqueça, acesse a página www.brana.org e assista aos cultos todo domingo. Nem sempre nos domingos tem culto, mas quando não tem, como foi ontem, hoje são 16 de julho, ontem, domingo, 15 de julho, nós tivemos aí uma sugestão do irmão José Brana para podermos ouvir uma mensagem, as infalíveis realidades do Deus vivo. Foi uma bênção. Eu escutei aqui no meu lar e foi maravilhoso. Fui ricamente abençoado. Eu creio que ele vai rodar quando tiver o culto lá. Então aí nós falamos melhor acerca desta mensagem. Deus te abençoe. Acesse esta página e assista aos cultos ao vivo diretamente do Tabernáculo Brana em Jeffersonville com o irmão José Brana. Deus te abençoe. Amém.